Recado de Deus para o seu coração. Vamos deixar um recadinho, porque é importante que a gente guarde a palavra. Aí você talvez pergunte assim: mas para que ouvir a Bíblia, a palavra? A gente quer viver, quer curtir, queremos viver a vida do melhor, queremos ser felizes, queremos usufruir desse mundo. Aí você vem com história de palavra de Deus, de Bíblia, de igreja. Isso é fanatismo. Olha, você não conhece realmente o poder de Deus, né? Você não conhece realmente a palavra de Deus. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, falamos de Deus, não é porque a gente queira que você vá ou frequente uma religião. Nós falamos de Deus e ensinamos que as pessoas devem buscar a Deus porque há uma necessidade no nosso coração de buscar a Deus, queira ou não. Ainda que você talvez diga que não queira ou não goste e tal, mas há uma necessidade do homem, da pessoa, buscar a Deus, seja homem, seja mulher. Há uma necessidade. Então, quando essa pessoa ela não faz isso, ou seja, ela diz, não, eu vou curtir, vou vadiar, vou brincar, mas eu não vou buscar a Deus. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai levando sua vida, mas vai chegar uma hora que ela vai sentir um vazio tremendo, terrível dentro do seu coração. Ela pode até usufruir da vida, ela pode até curtir, ela pode até pegar em muitos dinheiro e dizer, olha, eu vou comprar o que eu quero, vou, sabe, fazer aquilo que a minha mente gosta ou quer, e vou fazer tudo que eu acho que seja melhor. Mas vai chegar uma hora que ela vai parar, e ela vai dizer assim, olha, eu estou sentindo um vazio, eu estou sentindo que a vida não tem significado para mim. Eu usufruí de tudo do bom, eu curti, eu fiz aquilo que eu achava que era legal para mim, mas no final das contas, isso não me trouxe felicidade e nem preenchimento, nem aquele sentimento de que eu esteja assim, feliz com tudo isso que fiz. Então, eu estou vazio, eu estou me sentindo mal, parece que tudo que eu fiz não serviu de nada. Então, aí é onde entra o que eu estou dizendo, você precisa de buscar ao Senhor, você precisa de buscar a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque é a palavra de Deus que nos enche, nos preenche, nos conforta. Por exemplo, quando você fica triste, amargurado e fica ali sem ter ninguém por perto para te dar uma palavra, e ainda que tenha a pessoa para dar a palavra, mas as palavras não conseguem lhe comover ou tocar. Então, aquele vazio que você sente ali, é um vazio de Deus, ou seja, só pode ser preenchido com a palavra de Deus. Você não pode preencher aquele vazio que você sente com outra coisa, com música, com bebida, com farra, com outra pessoa, não. É um vazio que você só vai preencher se você buscar ao Senhor. Então, não despreze a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, na verdade, ela sempre vem para a pessoa. Por isso que eu digo, que de uma forma ou de outra, Deus fala com a pessoa. Deus fala com as pessoas, com todas as pessoas. Agora, se a pessoa dá ouvidos ou não, aí é outra história. E a Bíblia ela diz o seguinte, não endureça o seu coração quando você ouvir a voz ou a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, não corra. Não endureça o seu coração, não. Porque se você endurecer, se você não aceitar, se você desprezar a palavra, depois você vai sentir falta dessa palavra e vai te fazer muito mal. Porque era aquela palavra que ia preencher o vazio do teu coração. Era aquela palavra que ia fazer com que você fosse mais feliz na sua vida. Você desprezou a palavra, tocou a vida para frente, quando chega lá na frente você vai sofrer. Você vai passar angústia, sofrimentos, perdas, enfim. De forma que você mesmo vai dizer assim, eu não tenho razão para viver. Daí aquela situação de que muitas pessoas caem, ou seja, chega a um determinado ponto da vida da pessoa que a pessoa pensa em se matar, pensa em morrer, não tem alegria, não tem prazer. Por que acontece isso? Porque lá atrás, passado anos e anos lá atrás, ela teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, teve a oportunidade de se chegar para Deus. Deus falou com ela, ou tentou falar com ela de alguma forma, e ela rejeitou. Ela, não, eu não quero, não, eu rejeito, não, eu não aceito, não, isso aí não é para mim. Então ela rejeitou. O que acontece lá na frente? Vai ter uns problemas sérios, porque não se pode desprezar a palavra de Deus. Não se pode desprezar a Deus. Porque quando Deus nos criou,
Você vê que Deus é tão perfeito que ele fez o seguinte. Você veja que a Bíblia diz assim, que o Senhor disse assim, a Adão, né? Crescei e multiplicai. Ou seja, vocês têm que gerar outros, vocês têm que viver bem na sua união. Aí você vai fazer o filho, você gera o filho, e aí aquele filho gera o outro filho, e assim sucessivamente a coisa vai caminhando. Então, quando Deus deu essa ordem, ele já sabia o seguinte: olha, você vai gerar outra vida, né, o seu filho. E o seu filho, que vai nascer de você, ele também vai nascer com as mesmas necessidades que você tem. Não pense que seu filho, não, meu filho não vai nascer. Ele vai nascer do mesmo jeito que você é. Né? Não importa as qualidades que ele tenha, mas assim, ele também vai nascer com esse vazio e vai ter a necessidade de buscar a Deus. Então, quando a pessoa rejeita a palavra, rejeita Deus, rejeita de ouvir a palavra de Deus, depois ela vai sofrer as consequências. Todo mundo tem essa necessidade de buscar ao Senhor, de ouvir a palavra, de buscar a Deus, de estar recebendo de Deus a palavra, o conforto. E toda vez que a pessoa despreza essa palavra, ela acaba sofrendo, acaba sendo pior para a própria vida dela, porque aí é como que, tipo assim, faltou alguma coisa na vida dela. Ela pode até viver, mas chega uma hora que diz assim, poxa, está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E isso aí é onde entra a palavra. Ou seja, faltou Deus entrar no teu coração. Faltou Deus fazer morada. Faltou Deus fazer aquilo que ele queria fazer. Como você rejeitou, daí vem o sofrimento, a angústia, vem a dor, vem a vontade de se matar, de morrer, porque o mundo perde o sentido, a vida perde sentido. Eu já vi muitas pessoas ricas, sabe, tem dinheiro para fazer o que quiser, mas entra numa depressão. E aí na depressão, a pessoa diz, mas tu tem tanto dinheiro, podia viajar, curtir, pega esse dinheiro aí, faz alguma coisa, porque quem tem dinheiro pode usufruir de coisas boas do mundo, que existem muitas coisas boas do mundo. Mas aí a pessoa está o quê? Deprimida. Ela não tem força para a vida, ou seja, a vida dela acabou para ela, né? Ela tá assim, poxa, eu não tenho dinheiro, eu poderia viajar, mas eu não tenho prazer, eu não tenho ânimo, eu estou em profunda depressão. Então, quando a pessoa cai numa situação dessa, muitas das vezes é porque ela rejeitou a palavra. O que ela tem que fazer agora? É abraçar a palavra. Uma vez que ela abraçar a palavra, ou seja, ouvir a palavra, ela dá lugar à palavra, ela voltar a ouvir a palavra de Deus, ela vai se encher. E aí ela vai se sentir bem, ela vai dizer, poxa, eu estava deprimido. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, isso aconteceu comigo já uma vez, quando eu não conhecia a palavra de Deus. Então a gente começa a ler a Bíblia, começa a ter gosto pela vida. Poxa, essa palavra que eu li me animou. Esse versículo parece que entrou vida dentro de mim, vou ler mais. Entendeu? Porque você se alimenta da palavra. Você se alimenta da palavra de Deus. E se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de Deus. Então é por isso que você necessita dar ouvir a palavra de Deus. Nunca desprezar. Porque se você desprezar, depois você paga caro. Depois você paga o preço. Então é melhor você aceitar a palavra do que você rejeitar ela. Então, se você talvez hoje esteja até enfrentando essa situação, você está deprimido, você está triste, sem vontade de viver, pensando que a vida acabou e que nada presta, você está talvez numa situação assim, poxa, eu tô tão... para mim nada vale, nada presta, nada serve, tudo está ruim. Então pronto, o segredo, o remédio para você é a palavra de Deus. Você deve ouvir mais a palavra de Deus, você deve ler a palavra de Deus, você deve ler a Bíblia, você deve ler os versículos, ler os salmos, Salmo 91, Salmo 23, né? São vários salmos que, quando a gente lê, se enche, é coisa tão maravilhosa, tão boa, né? E de preferência, vá à igreja. Porque quando você vai ao culto, recebe a oração, participa e ouve a palavra, lá Deus pode falar contigo, lá Deus pode tocar em você. Quer dizer, é como se você estivesse dizendo assim, olha assim, eu estou indo à igreja, ao prédio da igreja, e lá eu queria que o Senhor tocasse em mim. Então eu vou, mas agora eu espero que o Senhor... Então você deve ir com expectativa. Senhor, eu sei que o Senhor está ali naquele lugar. E quando você vai e Deus de fato fala com você, toca em você, você se sente muito bem, se sente preenchido. Você se sente como o irmão que foi para a igreja. Essa semana ele estava contando que toda vez que ele vai para a igreja, ele se sente preenchido.
E toda vez também que quando não dá para ir, acontece alguma coisa e não dá para ele ir à igreja, ele fica murcho, ele perde as forças, ele fica fraco, ele fica, sabe? Então ele contando essa história, né, ele dizendo para mim, eu entendi isso, ou seja, a pessoa que quando ele se alimenta, quando ele vai à igreja e recebe a palavra, ele fica fortalecido. Mas toda vez também quando ele deixa de ir à igreja, ele se esvazia. E quando ele se esvazia, ele sente essa diferença. Por isso que eu sempre digo, vá à igreja, não despreze a igreja, não despreze o prédio, não despreze o culto, não despreze a reunião, vá. Ah, mas quer dizer que eu só vou melhorar de vida se eu for para a igreja, se eu passo. Sim, por quê? Porque é na igreja, geralmente, que Jesus pode trabalhar na vida de uma pessoa. Quando a pessoa rejeita de ir na igreja, o que é que ela está dizendo com ela? Eu faço o que eu penso, eu faço o que eu acho, está tudo certo, eu penso assim, vai ficar desse jeito. Ou seja, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa. Ao contrário, nós temos que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É verdade. Então, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo nessa situação, é você ir à igreja. Ah, mas é porque. Eu não sei o porquê que você talvez diga que tem, o porquê que você não quer ir. Mas uma coisa é certa, que é na igreja que o Senhor pode te controlar, que o Senhor pode mexer em você, que o Senhor pode te transformar, que o Senhor pode dar uma palavra para você entender, e ali você, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar, eu tenho que... Então é ali que, é como que fosse assim, é na igreja que o Senhor pode arrochar os teus parafusos frouxos, né? Você tem os parafusos frouxos, você tem um negócio meio desmantelado. Quando você segue firme na igreja, o que acontece? Arrocha os parafusos, e aperta o que está frouxo, dá uma ajeitadinha, e aí a pessoa melhora. Pode ver, todas as pessoas que passaram na igreja e frequentaram firmemente, estou falando das fiéis, eles foram transformadas. Eu mesmo fui transformado. Mas todas aquelas que desprezam a igreja, não vou mais, porque eu acho que tanto faz, lê Bíblia em casa, ora em casa, dá tudo certo. Essas pessoas, elas, em suas maiorias, elas não são ajustadas. Elas são desajustadas. Por quê? Porque desprezam o frequentar a igreja. Acha que, não, Deus faz aqui mesmo, está tudo certo. E aí, Deus não pode mais controlar ela ou mexer na vida dela, porque ela já disse, não, aqui está tudo certo. Então, ela se prendeu, ela disse o seguinte, olha, é o seguinte, eu acho assim, penso assim, vou continuar fazendo assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que pegar a nossa cruz, que nós temos que renunciar a si mesmo. E renunciar a si mesmo é, olha, eu queria ficar em casa assistindo o Faustão, a TV, a novela, seja lá o que for, mas se eu não posso fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus, que é ir à igreja. Que quando, uma vez que você vai à igreja, você está dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Quando você não vai à igreja, por mais que você leia a Bíblia, ore, é bom que você faça isso, continue fazendo isso. Mas quando você vai à igreja, é como se você chegasse lá e dissesse assim, Senhor, eis-me aqui. Já orei lá em casa, eu li Bíblia, fiz tudo, recebi a bênção, tudo bem, mas eis-me aqui. Então, esse eis-me aqui significa, Senhor, faz, me lava, me abençoa, me ajusta, porque eu preciso de ser ajustado. É uma coisa que você tem que ter consciência em si mesmo. Eu preciso de ser ajustado. Se você acha que você não precisa ser ajustado, aí sim, eu concordo com você, você não precisa ir para a igreja. Porque você não precisa ser ajustado, você já está perfeito. Está tudo muito bom, tudo muito bem. Você não precisa mudar, você não precisa se transformar, você não precisa aprender a palavra, você já sabe de tudo, você já está de bem com Deus, você já está abençoado. Você está nessa situação, então você é uma exceção. Agora, se você precisa ser ajustado, se você precisa ser abençoado, se você precisa de entrar no eixo, se você precisa que o Senhor entre na sua vida e faça uma transformação, aí você precisa ir para a igreja. Aí não tem solução. Ou você vai, ou nada vai mudar. Vai ficar do jeito que está, talvez pior. Então eu já pensei desse jeito, não vou mais para a igreja não, acho que tanto faz. Mas depois eu vi a necessidade, que eu preciso ir, eu preciso aprender, eu preciso me dobrar diante do Senhor. Porque você pode ver também que toda vez que a pessoa ela decide assim, não, agora eu vou para a igreja. É como que ela disse assim, eu me quebranto diante do Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quer. Ainda que seja ruim para ela, eu nem queria ir, mas eu vou, Senhor, eis-me aqui. Então pode ver, todo mundo que se converteu foi à igreja. Passou, os seus pés firmaram-se na igreja, né, no prédio da igreja. E permaneceram firmes, ouvindo a palavra, recebendo do Senhor e recebendo também a transformação.
Mas todas aquelas que rejeitaram a igreja, que desprezaram a palavra, que disseram que não tanto faz como tanto fez, deixaram, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, o que aconteceu com elas? Continuaram do mesmo jeito, do jeito talvez até pior, e muitos se desviaram a ponto de não querer mais nem voltar. Aí é onde está o problema. Então não seja louco. O conselho que eu dou para você é que se você saiu, volte. Né? Se você não foi, vá. Porque Deus tem uma obra na sua vida e quer realizar essa obra, mas só pode realizar se você der lugar. Porque Deus só trabalha na vida de uma pessoa quando a pessoa colabora. Então Deus quer trabalhar na sua vida? Quer, mas Ele não vai trabalhar sozinho, Ele quer trabalhar com você. Então qual é o seu colaborar? É quando você vai à igreja, você está colaborando com Deus. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, você está colaborando com Deus. Quando você diz, Senhor, eu não sei o que fazer, faz a tua vontade, o que eu devo fazer? E você passa a ouvir a palavra de Deus, então você está dizendo assim, Senhor, eu estou na tua mão. Faz, trabalha em mim. Mas quando você fecha essa porta, diz, não, eu vou ficar em casa, vou ler Bíblia, vou orar, eu vou fazer tudo aqui sozinho, eu dou conta, não precisa de ir para a igreja. E você fecha essa porta, significa, é você e você, não é você e Deus. Então, há uma necessidade muito grande de que você vá ao prédio da igreja, de que você participe da reunião. E não só isso, mas que se firme os seus pés. Porque você pode ver, quem firma os pés e se mantém firme ali, ele é transformado, ele é abençoado. Mas todas aquelas pessoas que dizem, eu vou quando eu quero, quando der vontade eu vou, se domingo agora der para ir eu vou, se não der também eu não vou. Essas pessoas, elas não são abençoadas, elas não recebem a transformação de Deus. Então, é você quem escolhe, é você quem dá lugar, é você que tipo assim, colabora com Deus. Se você não colaborar, não tem a transformação, não tem a bênção. Então, é você quem manda, né? A vida é sua. Deus não rouba a sua vida, Ele quer que você entregue para Ele. Mas se você não quer entregar, tudo bem, fica com ela. Você está achando bom? A sua vida está maravilhosa, então para que entregar para Deus? Controla, vive a tua vida. Mas se você disser assim, eu não estou dando conta da minha vida, eu não quero mais essa minha vida, eu vou entregar na mão do Senhor. Aí quando você faz isso, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração, aí o Senhor diz, eu recebo e vou transformar, vou abençoar e vou fazer tudo melhor. Amém. Aí é aí que muda, é aí que há a transformação. É aí onde há a bênção de Deus na sua vida. Então, faça isso.